Amém? Tem que ir na igreja porque congregar. E hoje, a pergunta de hoje é: por que nós batizamos? Pergunta para quem está do seu lado: para que batizar, irmão? Né? Então vou explicar rapidamente o batismo. Vocês me permitem em nome de Jesus? Né? Então vamos lá, ó. Por que nós batizamos? E a pregação vai ser isso, esse ensino. Por quê, pastor? A Bíblia fala que nós devemos ser pessoas que sabem defender a sua fé. Amém? E em todo tempo, obviamente, hoje é mais fácil ter informação, mas também a gente tem informações às vezes rasas e não sabe. Então é importante que nós saibamos defender a nossa fé. Porque nós fazemos isso? Essa série eu vou frisar em todas essas coisas. Vocês estão comigo? Quem está vindo pela primeira vez vai entender por que nós batizamos. Eu não vou fazer hoje, né? Vou fazer na sequência por que nós apresentamos crianças, mas eu explico bem rápido a apresentação de crianças também. Amém, amados? Mas você entendendo por que a gente batiza, você já vai automaticamente entender por que nós não batizamos crianças e sim as apresentamos, né? Porque você vai entender de batismo. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Por que, pastor, batizar? O batismo, ele começou quando na Bíblia? Eu gosto de explicar, o batismo ele começou no Novo Testamento, mas ele tem uma imagem no Antigo Testamento de coisas que aconteciam. Amém, amados? Nunca nada do novo, e é importante a gente frisar isso porque, ó, a igreja, quem fundou a igreja? Jesus. Sobre essa pedra, a revelação que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Mas é muito normal, porque a gente tem o Antigo e o Novo Testamento, e muitas vezes na religião, a gente acaba usando coisas do Antigo Testamento como doutrina para o Novo Testamento, que não estão no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele tem uma aliança, Jesus Cristo. Ele é o sacrifício vivo que nos traz a paz, ele é a consumação de todas as coisas. Então, frisar nessa série por que fazemos isso, vai nos dar um entendimento porque nós não fazemos algumas coisas aqui na igreja, que tem gente que fala, mas por que vocês não fazem igual todo mundo? Porque na Bíblia não está, que é para fazer isso. Amém? Tem coisas sacrificiais, tem coisas que são cerimônias da antiga aliança, do sacerdócio levítico, quando tinha um templo para sustentar, quando tinha um povo que ia para todo um lugar, quando levava as festas. Os princípios são todas sombras que refletem no novo. Então, eu vou falar do batismo, que é algo do Novo Testamento, mas eu vou mostrar a sombra que isso foi feito diversas vezes para que nós possamos entender aqui. Posso ouvir um amém? Tudo se cumpre em Jesus, tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. E Ele sustenta todas as coisas, em outro texto fala. Então, ok, como começa o batismo na Bíblia? Vamos ler o texto, está comigo? Mateus 3:1, e naqueles dias, e dizia... Então, o batismo começa com João Batista para todas as pessoas e o intuito é arrependimento. O reino dos céus começa com arrependimento. O que é arrependimento, pastor? Mudar de direção. Eu já preguei esse ano, inclusive, falei essa série, é shub, que é o quê? Voltar-se para Deus. Por exemplo, hoje nós estamos apresentando um monte de criança. Quem está com criança que vai ser apresentada? Talvez vocês não saibam, mas eu conto se vocês não sabem. Essas crianças aí já estavam em Deus. Não é assim? Deus fala, isso que te vi, substância ainda informe, quando ainda nem tinha sido formado, no ventre da sua mãe. Deus tinha um plano para essas crianças, sim ou não? Sim, elas vieram para a terra, elas estavam em Deus. O que é se arrepender, pastor? É, no decorrer da minha vida, como eu estou afastado de Deus, como eu nasci em carne, tem pecado, tem que vem de Adão. O arrepender é eu mudar de direção e voltar para Deus. Consegui me fazer entender? Então dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, tem que se arrepender. Amém? Então o batismo é para o arrependimento. Ok, na sequência do texto um pouquinho depois, então diz ali, ó, então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele. O que eles faziam? Então o batismo é para o arrependimento. E o que eles faziam? Não entendi. João Batista estava pregando para os judeus. Qual era a cultura deles? Era assim, ó, eu pequei, eu subo para uma das festas, eu faço um sacrifício lá, eu mato um bicho lá. Vocês estão comigo, amados? E o sangue daquele bicho me purifica dos meus pecados. O que João começa a falar ele começa a transição para o novo sacerdócio. Ele é do sacerdócio levítico, ele é de linhagem sacerdotal, de Zacarias, de todas as coisas, e isso tem que se cumprir. Desculpa se está um pouco complexo para quem está na primeira vez, mas um dia você vai entender em nome de Jesus. Amém? Você mergulha mais na Bíblia, vai aflorando. Pelo menos eu desperto isso em você. Então, o sacerdócio levítico, que começou lá em Arão, ele começa a transição para o sacerdócio de Melquisedeque, que é o de Jesus, que fala em Hebreus. Então, o que acontece com isso?
Então, eles iam apresentar um sacrifício pelos seus pecados. João começa a falar, ó, não é as coisas que vocês fazem. O reino dos céus começa a ser tratado das coisas dentro do nosso coração. Então não é externo, é interno. Então ele fala, ó, se arrependam, mudem, não adianta você ir lá, pegar o coitado cordeiro lá que você cuidou com 1 ano, levar lá e matar o bichinho, e depois voltar e fazer as mesmas coisas. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Ai, beleza, matei o bicho, agora estou feliz, vou voltar a fazer tudo que eu queria. Não, ele começa a falar, se arrependam, mudem, voltem para Deus. Conseguiu me fazer entender? E o que acontecia com essas pessoas? Elas confessavam os seus pecados, que a Bíblia fala assim, ó, confessai os seus pecados uns aos outros e sejai curados. Por quê, pastor? Quando eu seguro o pecado, algo que não é normal, vou exemplificar, ontem eu fui pregar lá na Semana do Avivamento, lá em Curitiba, numa igreja, me convidaram. E eu orei, preguei, fiz a palavra sobre testemunho, e quando eu estou orando no meio do povo, Deus me dá uma palavra sobre pecado. Aí eu levanto, vou para o altar, falo sobre pecado. Falo, olha, não estava no script aqui, mas o Espírito Santo me falou isso. Quando eu estava orando por uma pessoa, eu senti. Daí falei, né, quando eu sinto assim as coisas no Espírito, eu falei, Deus, e aí? Ele, não, volta lá e fala. Daí eu subi, peguei e falei. Quando eu falei daquele pecado, expus algumas coisas que o Espírito tinha falado, pelo menos uns 8 ou 10 vieram para... Muitos vieram para frente no apelo e orei, mas muitos vieram para mim fisicamente, pastor, estou fazendo isso. Chorava, alguns se ajoelhavam, aquelas coisas do mover assim, e confessavam os seus pecados. E eram o quê? Curados. Amém? Orei, a pessoa já saiu até com uma cara diferente. Ótimo, algo aconteceu. Então, por que você está falando isso, pastor? O batismo é para o arrependimento e a confissão de... Então, para eu já adiantar o fluxo do fim do culto, né, para acelerar, quem vai apresentar? Deixa eu perguntar aqui, está mais fácil assim, ó. Agora eu tenho aqui. Quem é o Benjamin aí, que o pai é o Tiago e a Esther? Levanta a mão. Ótimo, está bem aqui na frente, Deus me ajudou. Né? Daí ajuda a filmagem lá. Então, pais, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos meses tem o Benjamin? Ou 1 ano? 1 ano e 11. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele sabe alguma coisa de pecado? Tem do que ele se arrepender? Tem ou não? Não tem. Então, eu preciso batizar o Benjamin? Já diferente se eu perguntar para qualquer um que é mais velho aqui, ó. Já sabe que fez coisa errada. Sim ou não? Sim ou não? Só pela cara que vocês me olharam, é óbvio que vocês sabem. Né? Eu não vou ir apontar para ninguém, você está fazendo isso. Não vou fazer isso. Então, consegui me fazer entender? Só para a gente poder defender a nossa fé. Quando nos perguntarem, batismo da onde? E para quê? Para o arrependimento. Quando eu me arrependo, ok, esse é o princípio de todas as coisas. Ok, vamos lá. Deixa eu mostrar. Então, o batismo ele começou com João como um fruto do arrependimento. E que gerava confissão de pecados. Olha, errei, fiz isso, ok. E é assim que acontecia ali. Ok, vamos pegar a sombra do Antigo Testamento, que não tem como desassociar? Posso? Então, no Antigo Testamento, quando foram consagrados o sacerdócio levítico, lá em Moisés estabelece o tabernáculo, todas as coisas, como vai funcionar a operação das coisas, ele pega, Deus fala, pega o Arão e, leia o texto, está comigo, vai. Então, não, calma, vamos ler junto, olha para quem está falando, você pode ler, irmão. Né? Vai, 1, 2, 3 e... Cheguem à porta da tenda da graça e os... lavarás com água. Êxodo 20, 19, 21 fala também dos costumes de entrar, lavar as mãos, lavar as coisas antes de entrar na presença de Deus. Levíticos 15 fala de todas as cerimônias de purificação. Mulher com fluxo de sangue, depois se lava. Homem tem uma poluição noturna, se lave. Tocou em animal impuro, se lave. Amém, amados? E Números 19 também é o mesmo procedimento, quase o capítulo inteiro, só falando sobre cerimônia da purificação. Então, da onde vem a sombra do batismo das pessoas irem para as águas lá que João estava fazendo no Jordão? Ela vem das cerimônias de purificação judaicas, que é o quê? Tomar banho. Você está rindo assim, mas é que naquela época eu não tomava banho todo dia. Né? Olha para quem está do seu lado e fala assim, você não é dessa época. Né? Já começa a tratar as pessoas aí, em nome de Jesus. Né? Ok, então, o que era a cerimônia da purificação? Era se lavar, no intuito de entrar puro, limpo, a representação externa de algo para entrar na presença de Deus.
Por que você está falando isso, pastor? Eu fiz um adendo no outro culto e vou fazer aqui com vocês. Coisas normais que eu já ouvi diversas vezes com ministrações dos anos de pastoreio, dos 14 anos como pastor. Pessoas que às vezes sofrem um abuso, ou comete algum pecado, ou faz algumas coisas, qualquer coisa que ela faz, que ela se sente suja, é muito natural que a pessoa queira fazer o que depois? Mesmo não sendo algo físico, ela precisa tomar banho, é aquela sensação de limpeza, de pureza. Qualquer um de nós que já estava com alguma coisa, sim ou não? Sim, normal. Consegui me fazer entender? Então, a sombra, ela estava aonde? Ou o início do batismo? Purificar, limpar, lavar. Com que intuito? Entrar na presença de Deus. E aqui é um sacerdócio que é consagrado para entrar na presença de Deus. Consegui me fazer entender? Família sacerdotal de quem ministrava ao Senhor. Arão. Amém, amados? Estamos em batismo. Vamos lá, vou voltar para o Novo Testamento. Então, é similar à cerimônia de purificação. Deixa eu só passar ali o... Isso, ótimo. Me devolveram aí? Ótimo. Não, aqui está errado. Vai, vamos lá. Por que nós batizamos como igreja? Por que o batismo na igreja? Faz parte do processo de se tornar um discípulo de Jesus. Vamos lá, ler a grande comissão, Mateus 28, 19. 1, 2, 3. Então, eu sou um discípulo de Jesus e eu estou seguindo os mandamentos de Jesus quando eu me batizo. Por quê? Vou mostrar que Jesus também se batizou. Mas aqui a grande comissão fala que a igreja tem que fazer o quê? A igreja tem que ir e fazer. E batizar. Eu não posso dizer que eu sou um discípulo de Jesus se eu já o conheço há muito tempo e não me batizo. Ou eu não tenho essa consciência dessas coisas e hoje você vai ter em nome de Jesus. Amém? E ir para o batismo. Ok? Então é uma ordenança de Jesus e faz parte do processo de todos os discípulos. Todos os discípulos de Jesus também foram batizados. Os discípulos chaves de Jesus, inclusive, foram batizados por quem, Lucas? Por João Batista. Né? As colunas da igreja já eram batizadas por João Batista, eram discípulos de João Batista e já seguiam ali com Jesus. Amém, amados? Então, ok, vamos seguir. Mateus 3,16 diz, grande comissão. Não, essa aqui é a sequência, vai. Tá certo isso aqui? Deixa eu ver. Não, aqui, a mãe. Ótimo, deu um pulo ali. Marcos 16, vamos lá, leia comigo. Jesus falando, evangelho de Marcos, escrito por João Marcos, provavelmente citado por Pedro, o apóstolo. Então, o que a gente vê aqui? Jesus fala, quem? E for. Será? Quem, porém? Será? Então, pastor, mas a salvação não é pela fé. Sim, a salvação é pela fé. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Por quê, pastor? Porque a fé sem obras é morta. É claro que uma pessoa, o ladrão da cruz, foi salvo? Foi. Reconheceu Jesus como Senhor e Salvador? Não, precisou batizar. Agora, se você tem o tempo de batizar, é ideal que você batize. Por que, pastor, é ideal que você batize? Porque essa é a comprovação da sua fé. A fé sem obras é morta ou vazia. Então, eu creio, eu vou lá e eu me batizo. Consegui me fazer entender, sim ou não? Porque a gente não é bem instruído na palavra, tem algo muito comum com todo mundo. O que, pastor? Eu só vou me batizar quando eu estiver perfeito. Irmão, você vai esperar, você vai morrer. Você vai receber o batismo de morte, como diz a Bíblia, e você não vai ser batizado nas águas, irmão. Olha para quem está do seu lado e fala assim, embora você pareça perfeito. Mas você não é perfeito. Que tem isso muita. Tem pessoas que falam, não, meu Deus, quando eu parar não sei o quê, quando eu fizer não sei o quê. Não, quem crer, creu. Já pode ser o quê? Batizado. Creio que Jesus é meu Senhor e Salvador, é o que ele fala. Quem crer em for batizado, será salvo. Tem algumas linhas até que falam que se não é batizado, não pode fazer doutrina com um versículo só, né? Tem que avaliar mais. O que ele está dizendo é a importância de que quem crê deve ser batizado. Quem é batizado? Levanta a mão. Quem não é? Levanta a mão. Ótimo. Então, essa palavra é para todos. Para quem é batizado, para saber o porquê e firmar, mas para quem não é, para que possa avançar nisso em nome de Jesus.
Então, a grande comissão que é dada em Marcos, nas últimas palavras de Jesus, Jesus fala sobre batismo. Quando ele fala em Mateus, quando Mateus escreve, ele diz: ide pregar o evangelho e fazer discípulos, batizando em nome do Espírito Santo. Então, quero trazer essa convicção para nós. Devemos nos batizar. Amém, amados? Devemos, tem que fazer. Né? Depois eu compartilho meu testemunho. Ótimo, vamos lá. Ide, portanto, fazer discípulos. Vamos lá. Jesus, por que eu tenho que fazer? Porque eu sou um discípulo de Jesus. Jesus fez isso. Mateus 3,16 diz: batizar Jesus. Jesus precisava se batizar? Ele tinha do que se arrepender? Não. Então, olha aqui, ó, Jesus ele se expôs de uma maneira altíssima quando ele foi para o batismo de João. Porque João estava falando: arrependei-vos, confessai os seus pecados, mas eis que vem um após mim, que é maior do que eu, do qual não sou digno de desatar as sandálias. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vem Jesus para ele e fala: quero batizar. O João: oh, Jesus, aí você quebra a minha pregação. Você quer acabar comigo. Acabei de falar que é para os caras se arrepender e que você, que é o Cordeiro de Deus, vai tirar o pecado. Você vem me falar que você tem pecado. Ele nunca falou que tem pecado. Ele só falou: eu quero me batizar. Aí ele fala: não vou batizar. O Jesus fala: faça para que se cumpra toda a retidão, sedacá, tudo que é justo. Por quê, pastor? Porque Jesus ia pedir para que nós nos batizássemos. E ele nunca ia pedir algo que ele não fez. Amém, amados? Ele vai para o batismo, fica todo mundo naquele clima tenso. E aí, o cara não era o cordeiro, agora o cara vai batizar igual nós. Aí, quando ele acontece isso, o céu se abre. O Espírito Santo vem como pomba. Ouve-se uma voz dos céus que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Na cultura judaica, essa é a fala, é a declaração de maturidade do filho, que você tem que se declara sobre um filho. E é Jesus, Deus falando: eu tenho prazer nele, eu tenho prazer em quem obedece a minha lei e os meus mandamentos. Então, Jesus ele sana todas essas coisas. Consegui me fazer entender, sim ou não? E os céus comprovam o batismo dele, ou testificam a seu favor. Mas se Jesus foi o seu exemplo, ok. Jesus era antes o quê? Você fala um carpinteiro ou um construtor. Jesus era antes o quê? Carpinteiro, um construtor, ok. Quando ele é batizado, quantos anos ele é batizado, Lucas? 30 anos. Você falou 30? Ou falou na dúvida? Tá. 30 anos era a idade de começar o sacerdócio. Amém? Quando ele era batizado. Então, o que lembra isso? Ou o que arremete? Jesus está deixando de ser um carpinteiro e as coisas, e está entrando no sacerdócio. Arremete a quem? Vou voltar tudo, vou começar a pegar tudo de novo. Olha lá, ó. Bom, gente, hoje eu vou falar de batismo. Não, vocês não estão me respondendo? Culto de ensino tem que saber as coisas. Senão eu refaço, não tem problema, eu sou professor. Eu vou fazer isso de novo à tarde, vou fazer isso outro dia também de novo. Eu já fiz com meu filho hoje de manhã. A quem que arremete, amados? Ao sacerdócio de quem? De Arão, que se lavou para poder entrar na presença de Deus. Só que Arão entrou num tabernáculo aqui dessa terra. Quando Jesus batizou, o que abriu? Eis que é chegado o reino dos céus. Amém? Consegui me fazer entender, sim ou não? Não vou alongar dessas coisas para a gente ficar aqui, quero bem prático. Hoje tem que apresentar crianças, e eu sei que os pais ficam assim: ai meu Deus do céu, está fazendo barulho. Fiquem tranquilos, todo mundo já foi criança. É ou não é verdade? Alguns não lembram, né? Pelo que responderam, mas já foram. Então vamos lá, deixa eu voltar. Estou indo bem, ok. Então, Jesus foi o exemplo para o batismo. E Atos 2,38. A igreja primitiva também batizava. Então nós temos que batizar, óbvio. Olha lá, pregação de Pedro, ele prega, leia comigo. Respondeu-lhes Pedro. Aí eles falaram assim: entendemos a pregação, Jesus é o Cristo, matamos ele, deu ruim, né? Uns poucos dias antes. Aí ele fala: o que nós vamos fazer, irmão? Olha o que Pedro responde. Respondeu-lhes Pedro: opa, arrependei-vos. Aprendeu com quem isso? Aprendeu com João Batista, aprendeu com Jesus. Se arrependam, mudem de direção. Voltem para Deus. O que é voltar para Deus? Jesus Cristo é o único caminho. Ninguém vem ao Pai, Deus, casa nossa, a não ser por
mim. Então ele fala, se arrependam. E aí o que ele fala? Ó, e cada um de vós, para a remissão dos vossos pecados. Ó, calma, Jesus já morreu. Estamos lavados de todos os pecados. Amém? Aí o batismo é a minha participação com isso daqui da obra que Jesus já fez. Assim como, conseguiu me fazer entender, sim ou não? Né, da obra que ele já fez. Então, vai, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos. E recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, amados? Então, por que nós batizamos como igreja? Porque Jesus foi batizado, porque Jesus, os discípulos também batizavam. Jesus mesmo, o próprio Jesus não batizava, a Bíblia fala. Né? Que inclusive é algo que eu quero, a partir desse batismo, vou fazer isso. Eu vou estar no batismo, mas não vou batizar. Amém? Um ou outro ali que eu conheço, mas eu quero tirar essas coisas assim, ó. Que coisa, pastor? Senão vira aquelas coisas assim, eu só quero que o pastor me batize. Eu sou normal, igual qualquer outra pessoa. Amém? Então, ok, alguns eu conheço desde criança, pastor, quero que você me batize, vou estar junto. Mas vamos começar a tirar esses costumes da igreja que não é bíblico. Amém? Tipo o pastor Deus, né? Meu Deus, eu fui batizado pelo pastor Fabinho. Não, pelo amor de Deus. Não existem essas coisas. Jesus mesmo não batizava. Por que Jesus não batizava, pastor? Justo por isso. Para um abençoado não falar, ele que me batizou e não os outros. Que a gente gosta de inventar essas coisas. Fala a verdade. Foi ele que me batizou. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Então, para acabar com essas coisas logo, em nome de Deus, você vai ganhar as vidas para Jesus. Você vai ganhar as vidas para Jesus. Você vai ser o hospitaleiro e receber essa pessoa. Vai trazer a pessoa para a igreja. E vai ajudar no batismo, em nome de Jesus. Amém, amados? Hoje mesmo vou estar ali batizando, mas vou estar, né? Eu até falei isso, meu filho estava falando no carro, meu filho, não, pai, batiza você mesmo. Eu falei, não. Nem Jesus batizava, então também não vou batizar. Não que eu seja Jesus, o que eu estou querendo dizer é tirar essa figura de o batismo é a minha morte e ressurreição. Eu já vou explicar na sequência. Não importa quem está me batizando. A Bíblia não registra esse tipo de coisa. Posso ouvir um amém? O que é importante é que seja profético. Você entenda da parte de Deus como era o próprio João Batista. Amém, igreja? João é amado, então que alguém amado te batize. Então, fazia parte da igreja primitiva, era o padrão dela. É a nossa identificação com Cristo para uma nova vida. Então vamos lá, leia comigo o texto de Romanos 6, 3 e 4. 1, 2, 3 e... Então, o que é o batismo? É a minha morte e a minha ressurreição. Por que a minha morte e a minha ressurreição, pastor? Vou explicar de uma forma muito simples. Vou perguntar para os papais aqui, deixa eu perguntar para um outro papai. Vamos lá. Mateus e Alexandra do Cauã. Estão aí? Cadê? Ótimo. Mateus e Alexandra. O Cauã é esse jovem que está aí, de pé? Ótimo. E aí, amigão? Que bonito que você está. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele nasceu da onde, hein, gente? Hein? Vai, fala alto aí para mim. Onde ele estava antes dele chegar aqui? Não agora, antes de casa. Uns meses atrás. Onde ele morou? Dentro de você, não foi no seu ventre, né? O que tinha lá dentro? O que tem dentro da barriga da mãe? Água. Líquida amniótica, eu sei o nome, mas é água, não é? Por que você está falando isso, pastor? O que é o batismo? O batismo é o simbolismo da minha morte e da minha ressurreição. Assim como nós nascemos das águas, minha esposa, meu primeiro filho, aconteceu isso. A gente estava lá assistindo um filme, ela levantou para ir no banheiro, tem que ir no banheiro. Estourou a bolsa, molhou tudo. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então, o batismo é o quê? É a minha morte. Fica ali todas as coisas do passado, todas as coisas. É o simbolismo, algo que nós fazemos de um ato para que nós possamos visualizar. Tem poucas coisas na Bíblia que orientam para fazer. Batismo e ceia são duas coisas simbólicas para a nossa estrutura, para que nós possamos entender, para a nossa mente lembrar. Amém, amados? De ter um memorial de quando aconteceu. Porque, por exemplo, às vezes você aceitou Jesus, você não lembra exatamente do dia. Alguns sim, glória a Deus. Outros não. Mas o dia do batismo é aquele público, diante das pessoas, em que eu me torno participante com Cristo da sua morte, para que eu possa participar com Ele da sua ressurreição. Então, ele foi batizado,
você é batizado? No culto passado teve um testemunho bem interessante quando eu estava falando dessas coisas. Né? E só para eu fechar assim, indo para o ensejo de batismo. Batismo, o ideal é que você faça uma só vez. Morreu uma vez e sabe que ressuscitou. Não demore. Posso ouvir um amém? Aceitou Jesus, creu, não demore. Vá para o processo, eu vou falar ali no final, mas é entender que eu morri e depois eu vou ressuscitar. A Mari, que é uma irmã que está aqui na igreja, que a família toda tem algo com batismo. Ela e o filho começaram a vir para a igreja, ela se batizou primeiro, irmã da Raquel, né, Raquel? A Mari estava me contando, ela, pastor, posso dar um testemunho? Pode, mano. Eu nunca tinha visto a Mari falar na igreja. 10 anos, eu falei para a Raquel não acreditou. Mas Deus estava tocando ela ali, foi mover, assim, foi uma bênção. Ela falou, pastor, posso dar um testemunho? Eu, claro, Mari, pode vir. Que eu sabia do histórico, a história da família deles, eu lembro do batismo dela, eu lembro do batismo do filho, que trouxe o pai para a igreja. Amém? Então, eu lembro que tinha coisa com batismo. Então, foi importante a pregação. Ela comentou, ela falou, pastor, eu já vinha na igreja há 1 ano. Eu fumava todos os dias, no mínimo 2 cigarros por dia. Era normal eu fumar um antes de ir para o culto, ia para o culto, fumava um depois do culto. E daí eu vim falar com o pastor, ela testemunhando, não lembrava disso. Ela falou, pastor, eu ainda fumo, posso me batizar? Eu, claro, pode se batizar. Vamos orar que Deus que isso mova. E saia, né? E ela veio, ela falou assim para mim, eu fiz uma oração, eu falei que o senhor fumava há 32 anos, ela falou. Eu fui, me batizei, depois que eu saí das águas, nunca mais fumei. Por quê? Porque a Mari que fumava morreu. E agora era uma nova, que nasceu de novo de forma voluntária. Voluntária. Porque ela se arrependeu e confessou os seus pecados. Então tem um memorial na vida dela do batismo. Essa é a importância. Assim como nós levantamos um memorial quando a gente ceia, não é isso? Esse é o corpo de Cristo, lembramos de Jesus, lembramos de todas as coisas, nos arrependemos, nos consertamos. É ou não é verdade? Então, ok, também vou explicar por que ceiamos. Consegui me fazer entender, sim ou não? É a nossa identificação com Cristo para uma nova vida. Então, estou batizado, eu faço da frente de todo mundo, é público. Ok, vamos lá. O que significa batismo? Meu Deus, já estou aqui, já estou bem demais. Vai. O que significa batismo? Do grego baptizo, né, que é o verbo que significa mergulhar, submergir, ou imergir, ou lavar, ou banhar. Do hebraico ele forma uma imagem. O que é o batismo no hebraico? A palavra para o batismo é a palavra tavol, que é tav, bet e lamed, que são 3 letras. Então, quando você olha no hebraico, você vai ver uma imagem. O que forma a imagem do batismo? Batismo no hebraico também, a palavra que tem é de submergir, está lá em Levíticos, as primeiras vezes que aparece, que é submergir dentro do hisopo, ou molhar o dedo no sangue. Mas o que significa, pastor? A imagem é assim, ó. A primeira letra é um cesto, a segunda letra, o símbolo é uma casa, e a terceira é um cajado. O que é batizar? Então ele é o cesto, ou o que te envolve essa casa e a direciona. Deu para entender? O submergir é isso. Então, quando eu estou batizando ou submergindo, o que eu estou fazendo com aquilo? Como era o submergir do próprio pintar, do tingir? Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então, pensar que tem um balde aqui com tinta. Aí eu pego um tecido e eu vou submergir aqui com tinta. O que vai acontecer com aquele tecido? Santo Deus. Meu Deus, irmão, vocês estão tão cansados assim. Olha para quem está do seu lado e fala, eu vou te levar para almoçar, irmão. O que acontece se eu pegar um tecido e enfiar ele na tinta aqui, irmão? O que vai acontecer quando ele sair? Vai sair igual, sim ou não? Não, porque aonde ele foi submergido, aquela proteção, o cesto, aquela coisa que fez aquele envolto a ele, vai mudar a estrutura. Porque casa também fala de coisas internas e vai direcionar a algo, a cor que está ali. Consegui me fazer entender? Por que você está dizendo isso? O que é o batismo para o arrependimento? É a minha imersão em Cristo, é a minha imersão em arrependimento, confissão e mudança, que vai mexer nessa casa, ou proteger essa casa e me direcionar para a casa do Pai. Ou para Ele, ou para o caminho. Consegui me fazer entender, sim ou não? Quem gostou? Eu gostei, eu gosto de saber as coisas, eu não gosto de fazer as coisas. Vou falar um testemunho rápido de batismo e vou acabar o culto. Posso ou não? Eu posso falar de demora de batismo. Por quê, pastor? Porque eu aceitei Jesus com 14 e fui me batizar com 18. Demorei. Por quê? Porque eu tinha essas coisas. Não, é só quando eu parar de fazer tal coisa. É só quando eu parar de fazer isso. Né? É só quando eu parar de fazer aquilo. Bobagem. Isso que eu tinha. Eu era da igreja batista. Então, tipo assim, cara, como é que você é da igreja batista e não batiza? Não é verdade?
E além de tudo, quem dava classe de batismo? O Nelson e a Almira, são 2 teólogos e são os meus pais. E eu, o filho mais velho ainda, e não batizava. Que eu tinha essas coisas na minha cabeça. E na igreja que eu ainda, para batizar, você tem que fazer profissão de fé. Eles fazem pergunta bíblica do porquê que você está batizando, o que é. E não tem problema, mas não está na Bíblia também. Amém, amados? Mas tem essa consciência do quê? Uma vez que eu fui submergido, já fui pintado naquilo. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já mergulhou aqui? Tem uns que não, deve ter medo de mergulhar, afundar a cabeça, é isso? Amém. Mas todo mundo já entrou para baixo da água, mesmo sem querer. Sim ou não? Como é que você sai depois que você entra debaixo da água? Não, é pergunta lógica mesmo. Deixa eu perguntar para meu amigo aqui. Criança sabe responder. Amigo, o que vai acontecer se eu pegar você e colocar você assim dentro de uma bacia de água e levantar? Como é que você vai sair? O que vai acontecer com a tua roupa? Molhar. É exatamente isso. O que você está dizendo isso, pastor? Você nunca sai igual depois que você é batizado. Amém, amados? Esse é o exemplo e a clareza dessas coisas. Como assim, pastor? Por que você está falando disso? Eu demorei para me batizar, mas eu conto para vocês. Eu sempre acreditei no meu batismo. Uma vez só. A Bíblia não fala que eu não posso batizar de novo. Não tem nada que fale não. Então não tem problema. Tem gente que vem pastor. Teve uma pessoa aqui da igreja que eu já batizei 2 vezes. Não está mais na igreja. Já saiu da igreja também. A própria pessoa já veio batizada. Sei lá quantas, porque não me contou. Mas só dos 14 anos que eu estou aqui, mais 2 vezes. Mas eu fico pensando, santo Deus, eu não sei se gosta de nadar ou... Não é? Se perguntar de novo, vou deixar uns 5 minutos lá. Para ver se morre de vez. Né? E daí a gente ora para ressuscitar. Porque, não, a Bíblia não fala que tem que fazer de novo. Mas o entendimento de que eu já estou protegido e essa casa já está direcionada. Quer dizer que eu não vou errar mais? Não quer dizer que eu não vou errar mais. Vocês estão comigo? Não quer dizer que eu não vou errar mais. Mas se ela está protegida e direcionada, eu tenho menos chance de errar, sim ou não? Claro, que é o que eu falo para as pessoas, mas eu ainda peco, pastor, vou batizar. Irmão, talvez o que está faltando é você batizar. Você vai ter um memorial na tua cabeça, você vai entender as coisas, você vai fazer publicamente, vai marcar a sua vida. Quem já foi batizado? Quem lembra do seu batismo? Muito provavelmente, talvez você não lembre exatamente o dia que você aceitou Jesus. Porque você fez uma oração só, as coisas foram gradativas, não foi aquele impacto, aquela coisa, não é? Mas você lembra do dia que você foi batizado. É um memorial para as nossas vidas. Consegui me fazer entender? Amém? Estou quase acabando, vai. Ok, vamos lá, Então, o que é batismo? Aqui está bem claro, Gálatas 3:27. Por quê? De Cristo vos revestistes, que é o que eu acabei de explicar. O que é batismo? Eu entrar naquele lugar e me revestir. Se o meu batismo é em nome do que eu estou me revestindo? Paulo, sempre quando ele fala de Jesus Cristo como homem, ele fala Jesus Cristo. Sempre que ele fala de Cristo como... O que significa Cristo, Adeudo? Ungido. Sempre que ele fala de Cristo como ungido, ele fala Cristo Jesus. Então, olha lá o texto de Paulo aos Gálatas. Gálatas 3:27. Por quê? De Cristo vos... É o que ele está dizendo. Aquele que foi submerso nesse lugar, está protegido dessa casa e direcionado a algo. Aí a minha pergunta é, pastor, devo me batizar mesmo cometendo pecado? Talvez o que falta é você ser revestido. Consegui me fazer entender? Acabando aqui, rápido, tá bom? Atos 8:36. Atos é um dos que mais fala sobre batismo. Se eu não me engano, deve ser o livro que mais fala sobre batismo. E na casa de tal batismo, na casa de outro batismo, na casa do outro batismo, isso aconteceu e foram batizados. Em que batismo fossem batizados? No batismo de João. Então agora vos batizarei no Espírito Santo. E assim, fala muito de batismo. Tem classe de batismo na escola dominical? Vai falar de batismo, Lucas? Não? Fala no... Ok. Vai ter os modos específicos? Ok, que dá para... Esse não são tantos versículos, umas 2 horas dá para explicar batismo completo, amém? Se alguém quiser, não tem problema. Mas você pode estudar também sozinho. Mas vamos lá, vamos ler Atos 8:36 para a gente acabar, vai. Prosseguindo. Deixa eu contar essa história, desculpa, contexto. Um eunuco saindo de Jerusalém numa carruagem. O Espírito Santo fala para Felipe, vá atrás desse homem aí. O Felipe corre do lado da carruagem. E aí, o que você está lendo aí e tal? Aí ele, estou lendo aqui um negócio aqui da Bíblia, lendo o profeta aqui. Você entende o que você está lendo? Como é que eu vou entender se ninguém me ensina? Aí ele fala, posso te ensinar? Posso, sobe aí. Pulou, pegou uma carona, tipo, né? Primeiro Uber da história. Né?
Pegou uma carona ali e foi explicando para ele a palavra, falando as coisas da palavra. Até que ele mostrou para ele, ó, tudo isso que vocês estão falando é o Cristo. Provavelmente o eunuco estava em Jerusalém, a Bíblia fala, então eu estava ouvindo falar que um cara morreu, que um cara ressuscitou, que gente viu ele vivo. Não é verdade, amados? Ele falou, então deixa eu. Aí ele fala, e o que eu tenho que fazer? Ele explica o plano da salvação, as coisas como devem acontecer, confessar Jesus, crer nele, ser batizado. Aí é o que o eunuco pergunta. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia. E então? Ó, como é bom quando a gente sabe por que a gente está fazendo. É ou não é verdade? Por que nós fazemos isso? E o eunuco entendeu, ele falou, então aqui tem água. Alguma coisa me impede de ser? Ó a resposta, Felipe, linda. E Felipe disse, se você... E o eunuco respondeu, simples assim. Mas nós temos a mania de inventar coisas, de complicar. Para quê? Um dos meus sonhos, eu sempre falo isso, tem um batistério aqui dentro, ó. Meu sonho era, ainda vai acontecer em nome de Jesus. Vou orar, vou fazer um apelo. Fala, quem quer aceitar Jesus? Vai aqui, a gente pega, abraça, você vem à frente. Vou falar assim, quer ir para as águas? Não tenho roupa. Eu já fiz esses orçamentos que é da igreja, sabe? Cueca descartável, calcinha descartável. Uma bermuda e uma camiseta, eu te dou o presente, eu te visto inteiro aqui, vai para a água e já volta novo para casa, em nome de Jesus. Por quê? Porque é simples assim, amados. E às vezes a gente perde o timing das coisas. Porque a gente demora e não tem erro, irmãos. Você vem para a igreja, você aceita Jesus, Deus toca o seu coração. Quando você sai daqui desse ambiente protegido das coisas, o Satanás vem com tudo. É ou não é verdade? A Bíblia fala assim, a semente que é plantada e deixada à beira do caminho, vem um pássaro e leva embora. Então a gente não pode perder esse tempo. Quem pode dizer amém? Hoje tem batismo. Deixa eu explicar uma coisa rápida agora para dar sequência. Vocês me permitem? Estou acabando o culto, é o último slide. Então vamos lá. Vamos ler de novo esse daqui que eu fecho. Vai, prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse, que me impede de ser batizado? Felipe disse. E o eunuco respondeu. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Felipe simples assim. Simples assim. Sem preocupação, sem você vai virar membro da igreja, sem você... Não. É a sua confissão pública que Jesus é teu Senhor e Salvador. Tem um texto que diz assim, ó, aquele que não se envergonha de mim diante dos homens, eu não me envergonharei dele diante do Pai. Tem diversos outros textos que eu podia amparar, podia usar Filipenses também, Efésios, amém, amados? Tem diversos textos que a gente pode amparar. Efésios, se eu não me engano, Filipenses, não lembro se tem sobre batismo. Efésios tem, amém? Mas por que você está falando isso, pastor? Quem pode batizar? Quem confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Onde há algum impedimento, pastor? Em um lugar, as crianças não precisam batizar. Por quê, pastor? Porque Jesus tem um texto, ele diz, delas é o reino dos céus. Deixa vir a mim as crianças. Não tem nenhum batismo bíblico de criança. Por quê? O batismo, qual que é o cerne do batismo? Você fala arrependimento. Qual que é o cerne do batismo? E confissão de... Como é que é o nome do meu amigão aqui? Que me ajudou no culto de falar que sai molhado. Efraim. Nome bonito. Que style, hein? Então o Efraim aqui, ó, por exemplo. Quantos anos você tem, Efraim? 9, toca aqui. Você entendeu alguma coisa da palavra? Ótimo, então tá perfeito. Então eu já preguei bem. Vou melhorar minha nota lá. O pai já teve que falar alguma coisa que ele fez errado ou não, pai? É o pai? O senhor é o pai? Já aconteceu do Efraim fazer uma coisa errada, você tem que falar, filho, não pode fazer isso, que isso é errado? Sim ou não? Eu tenho um de 9 e um de 7. Volte e meia, eles fazem umas coisas, esses dias estavam tirando sarro, não, filhos, não pode fazer isso. Isso aí a pessoa se fere se você fazer isso. Ela se sente mal, não pode brincar assim. Quem já aconteceu isso com você? Ou alguém já te ensinou isso? Sim ou não? Né? Ontem mesmo estava meu filho, ele pegando, nós recolhendo uma coisa do quintal, ele pegou uma pedra e ele, pai, posso jogar essa pedra lá no vizinho? Falei, então, Jojo, não, Jojo. Por que você quer jogar essa pedra lá no vizinho? Não sei, quero jogar por cima do muro. Então, Jojo, pode ter uma pessoa lá, pode ter um carro, vai cair, vai quebrar, não pode jogar. Tá bom, filho? Ah, tá. O que me impede de batizar? Maturidade, consciência e liberdade. Quero falar de cada um desses.
A maturidade biológica, ou seja, porque Efraim ainda... Quem eu batizo? Eu batizo as meninas que já tiveram sua menarca, começaram a menstruar, que agora ela é uma mulher biológica. Eu batizo os meninos, os homens que já tiveram uma poluição noturna. A menina é mais fácil de saber, irmão. Ela mudou a vida dela para sempre, tadinha. Tadinha não, né? Mas os ciclos entram ali, né? Não só dela, mudou de todos que convivem com ela. E conviverão até o resto da vida. Né? Só Jesus, Pai. Mas o homem é mais difícil de identificar. Tem uma poluição noturna, molha a cueca ali, tem que perguntar para a mãe ou conversar com a criança, com o jovem e falar. Então, maturidade biológica é um padrão, porque não tem criança sendo batizada na Bíblia. Amém? Por que não tem criança sendo batizada na Bíblia? Porque eu acabei de explicar o processo. Porque ela, com certeza o Efraim vai aprender coisas que não pode fazer, mas ele não tem a consciência. E nem tampouco biologicamente a maturidade. Ele é uma criança, então dele é o reino dos... No momento em que ele mudar, e você sabe a mudança que acontece na sua vida espiritual, física, emocional, quando você é maduro biologicamente. Vem tentação, vem coisas do passado, vem histórico da sua família, sim ou não? Opa, eu sou pastor, amados. Eu cansei não, né? Mas modo de falar, mas eu convivo com crianças que depois se tornam maduros, quando muda biologicamente, aí vem as coisas espirituais, por isso que eu vou falar por que abençoamos, amém? Quando eu falar abençoamos, eu explico isso. Mas você vê as mudanças que acontecem na vida da pessoa. Em todos os sentidos. Se tem pureza, se tem liberdade, glória a Deus, é uma coisa. Se tem coisas que tem visitações, coisa que não pediu perdão, já muda. Amém? Amém? E você viveu isso. Não vou, senão vira outra pregação. Mas, então, quem que eu batizo? Quem é maduro? Posso ouvir amém? Quem é consciente, porque sabe que está fazendo de forma consciente, que é igual eu falei. Talvez a pessoa que eu batizei 3 vezes nunca foi consciente, ou não sabe tanta Bíblia, mas já preguei isso, já ensinei, ensino. Vocês estão aqui comigo antes? Então, fica fazendo uma coisa para ser um ritual para aliviar a alma. Não precisa. A pastora até me falou aqui, né? Ela me contou, ela falou assim, conta que você não quis se batizar. Eu viajei lá para Israel, a igreja me deu de presente a viagem, fui lá com a minha esposa, cheguei lá, estava lá com o pastor Cirilo. Eu falei, eu não vou entrar no Jordão aí, não, eu não vou batizar de novo, não. Aí o pastor, não, você vai entrar sim, sua esposa quer entrar, você vai entrar. Eu falei, eu entro, pastor, mas eu não vou batizar de novo. Eu não preciso me batizar de novo. Eu sei por que eu me batizei. E já mudou a minha vida para... Eu já nasci de novo. E não tenho nada contra, se o irmão quer fazer, cada um sinta-se à vontade. Mas precisa, não fala na Bíblia. Sou batizado, sou batizado. Entrei, a pastora brinca, que você entrou no Jordão, ficou lá nadando. Mas já entrei na água. Eu estou molhado, eu estava com o pastor ali, vamos cruzar o Jordão? Vamos. Fomos lá nadando, né? Uns cruzaram a pé, outros a seco. O meu só deu para nadar. Né? Mas cruzei o Jordão, pelo menos. Não é verdade? O pastor brincou, mas eu falei, não, eu vou... E ainda eu falei para os irmãos lá. Falei, vou ficar por último. Daí fizeram lá um ato profético, lá com um mergulho, e foi uma bênção, glória a Deus. Falei, vou ficar por último. Aí perguntei para a caravana, você é batizado no Espírito? Não. Então, vou ficar lá no final enchendo os caras do Espírito. Aí vinha todo mundo, tal. Falei, você já ora em línguas, irmão? Não, você batizado no Espírito Santo? Não. Então, aí você já. Já saía pulando assim. Passava para o próximo. Pode levar. Tem batismo que não teve ainda, a gente complementa. Que é bíblico, não é verdade? O Pedro falou isso. Sede batizados, não é verdade? Recebereis o dom do... E não que o dom esteja condicionado ao batismo, que você pode falar em línguas antes de ser batizado. Porque batismo é uma decisão sua. E às vezes você precisa do amparo do Espírito, sem sombra de dúvida. Você aceita Jesus, o Espírito já está aí. Quem pode dizer amém? Declarou com os lábios, crendo com o seu coração, você vai ser salvo. Se puder batizar, melhor. Pastor, por que na nossa cultura, no nosso país, se batiza criança? N fatores que outras religiões batizam crianças. Alguns são históricos, você pode comprovar em qualquer lugar. Quais são, pastor? Você faz parte de uma igreja, ele anota seu nome, grava e deixa lá. Em outros períodos se pagava para batizar. Em outros períodos era envolvida a igreja com política. Então, também, você sabe que os nobres casavam entre eles, as crianças morriam cedo. E agora, minha criança não foi para o céu porque ela morreu. Ninguém nem lia a Bíblia. Não preciso voltar muito tempo atrás. Amém, amados? Então, não sabia. Então, para não perder aquele vínculo, ela começaram a inventar isso aí. Está na Bíblia? Não está na Bíblia. A Bíblia que a gente vai fazer é apresentar as crianças, ou primiciá-las, ou consagrá-las a Deus. Um dos cultos que eu fizer dessa série vai ser, por que apresentamos crianças? Amém? Eu vou explicar o princípio da primícia para vocês, você vai entender coisas que a gente faz e que também nem precisava, mas não tem problema, não vou entrar nisso agora, que não é a palavra. Batizar, todo mundo precisa batizar. Você crê? Creio. Batiza. Quanto eu tenho que esperar? Nada. O que me impede, pastor? Nada. Amém? Nada.
O pior estorvo que você vai ter se você não se planejou para batizar é voltar molhado para casa. Mas você já pegou chuva, voltou molhado. O ônibus já jogou água suja para você voltou molhado. Isso é o de menos. Mas você pode voltar uma nova criatura. Vamos orar? Posso pedir para vocês se colocarem de pé, por favor, em nome de Jesus? 3 orações minhas, né? Conduzo vocês em uma, oro por vocês e oro depois pelo terceiro fator em nome de Jesus, que por outras coisas já oramos também, e vamos apresentar as crianças. O que eu quero pedir? Igreja, eu acelerei assim ao culto, não vai embora até a gente apresentar as crianças? São 5, eu sei que é cansativo para alguns, que é o cenário, mas assim, é tão gostoso as pessoas estarem aqui para honrar, são novos membros da igreja. Amém? Amém? Né? Eu sei que está grande a igreja, as coisas. No futuro vamos ter um culto só para fazer isso. Quem pode dizer amém? Aí beleza, vem todas as famílias, fazemos festa, ok, mas posso pedir hoje para vocês ficarem, por favor? Para honrar essas pessoas, posso? Né? Amém. Hospitalidade, né? Eu preguei sobre isso esses dias. Quero fazer uma primeira oração. Quem está nos visitando pela primeira vez, dá um tchauzinho. Quero orar com você. Que oração, pastor? Aquela que o Felipe passou para o eunuco. Sabe o que ele perguntou? Ele ensinou sobre Jesus, seu Cristo, o Filho de Deus. Quem acredita nisso? Claro, você vem na igreja. Não é verdade? Então, vamos fazer essa oração juntos? É a oração de legalidade que a gente fala, ou que Paulo fala. Pedro fala assim, chegará o nome que declararão o nome do Senhor serão salvos. Pois Paulo fala, aquele que confessar Jesus Cristo com seus lábios, crendo no seu coração, será salvo. E Jesus falou, aquele que crer e for batizado também será salvo. Se você quiser, você pode até batizar hoje, se quiser. Tem batismo aqui depois. E hoje não preciso nem pregar de batismo, porque já foi pregado. Né? Não sou um martelo, mas preguei. Vamos orar? Eu sempre estrago, né, os momentos que está Deus falando. Reino dos céus é alegria. Vamos orar? Você está aqui pela primeira vez, quero te convidar a fazer uma oração. Vamos orar juntos, igreja, com esses amados, essa oração que nós também já fizemos e fazemos. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero... neste momento, me entregar a Ti. Eu te declaro, Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros. E eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz...